Boa noite. Boa noite. Bom, no meu relógio, não sei de vocês, então estão faltando apenas 7 minutos para as 9. Hã? Se eu não conseguir, se alguém tiver algum compromisso, sintam-se à vontade. Mas é meio que impossível, né? Mas tudo na vontade de Deus. Vamos orar? Querido e bom Pai Celestial, aqui estamos na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua voz. Usa a Tua serva pequena e imperfeita, mas está aqui para que o Senhor a use e que o Senhor possa derramar o Teu Espírito para que o recado dos céus que o Senhor deseja passar para a Tua igreja nessa noite seja passado. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. Em nome de Jesus, suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Convido aos irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto base do nosso sermão dessa noite, Êxodo capítulo 13 e versículos 17 e 18. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. Amém? Amém. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mesmo sabendo que o caminho dos filisteus era o mais perto, o caminho mais fácil, Deus não conduziu o povo por esse caminho, para que o povo não se arrependesse. Então Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto. Qual era a proposta de Deus ao tirar Israel do Egito? Qual era a proposta de Deus? Levar para Canaã. Levar para a melhor terra, a terra que manava leite e mel, né? Tirar o povo da escravidão, da fome. Deus queria o melhor para o seu povo. Nós vemos o amor de Deus, né, pelos seus filhos. Na verdade, essa era uma proposta amorosa, né? Uma proposta que demonstrava o amor de Deus grandioso pelos seus filhos. Mas a pergunta intrigante dessa noite é: por que o Senhor Deus escolheu o caminho mais árduo e conduziu o povo pelo deserto? E esse fato está relacionado hoje. Também pode ser o mais árduo nos dias de hoje, né? Todos passam por algum deserto nessa vida. O deserto é um lugar que ninguém escolhe passar. Livre e espontânea vontade. Quem vai escolher passar pelo deserto? Quem? Mas todos estamos sujeitos a passar pelo deserto. A jornada pelo deserto é desencadeada por algum evento, alguma situação em nossa vida. O espírito fica abatido, né? Perdemos as forças. E muitas vezes você não apenas se sente no deserto, mas sente o deserto dentro de você. Eu anotei aqui algumas coisas importantes, eu achei interessante. A palavra deserto no hebraico. Olha só, a palavra deserto no hebraico significa mitavar. Tavar significa lugar de palavra,
que chamar o deserto de lugar da palavra? Lugar silencioso para ouvir o quê? A palavra de Deus. Para nós ouvirmos a voz de Deus, pode deixar que o calor está intenso, né? Eu vou tomar o máximo de cuidado para as coisas não rolarem. Obrigada, Davi. Muitas vezes é necessário a gente parar tudo o que a gente está fazendo, ficar em silêncio, para podermos ouvir a voz de Deus. Porque Deus não consegue, a gente não consegue ouvir a voz de Deus quando a gente está só na correria, né? Trabalho, compra, a lida diária. E muitas vezes no deserto, no silêncio do deserto, a gente consegue, obrigada, mãe, a gente consegue ouvir a voz de Deus, né? Então, deserto, lugar suficientemente silencioso para ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, precisamos parar tudo o que fazemos para escutar, no silêncio, na serenidade, escutarmos a voz de Deus. É nesse cenário do deserto que Deus prepara os seus filhos para algo melhor. Deus fez com que os filhos de Israel saíssem do Egito para guiá-los a uma terra onde manava leite e mel. Mas eles não estavam prontos, eles não estavam preparados. Eles não estavam preparados para irem pelo caminho mais curto, não. Foi preciso eles passarem pelo deserto para aprenderem algumas lições que eles precisavam aprender antes de entrar na terra prometida. Temos outros personagens bíblicos que também passaram pelo deserto. Não somos só nós que passamos. Abraão passou. Lembram? Quando Abraão saiu de Ur para o deserto, porque Deus prometeu a ele o quê? Ser pai de uma grande nação. E Deus preparou Abraão ainda no deserto, né? Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés, 40 anos em Midian, né, quando ele matou o egípcio, e depois mais 40 anos guiando o povo pelo deserto. João Batista, como missionário, o apóstolo Paulo e assim por diante, né? Muitos personagens bíblicos passaram pelo deserto. O deserto é como se fosse assim, tipo uma universidade de Deus. É um meio pedagógico que Deus usa para ensinar lições para nós, os seus filhos. Quando um advogado, um médico, um engenheiro, ele, para conseguir exercer a profissão dele, ele precisa estudar quantos anos? 4, 5 anos, para conseguir a graduação, receber o seu diploma, para poder exercer a profissão. Então, o deserto, as dificuldades, é um meio que Deus usa para ensinar a seus filhos algumas lições e para nos preparar para uma missão maior, um propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, Deus usa as lutas do deserto para ensinar-nos lições importantes. Eu não sei qual é o deserto que você pode estar passando nessa noite. Existem deserto emocional, deserto familiar, um deserto de dor, de doença. Quantos tipos de desertos existem? Mas saiba, tenha certeza que você não está sozinho. Lá em Hebreus, Deus diz assim: nunca jamais te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. Olha que promessa grandiosa, maravilhosa. Deus promete estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos mais difíceis, Ele está conosco, né? Ele está conosco. O caminho de Deus raramente é o mais curto. Raramente é o mais curto.
dificilmente é um caminho fácil, porque Ele está ali nos moldando, Ele está nos preparando para algo melhor. Mas creiam, acreditem que o caminho de Deus é sempre, sempre o melhor caminho. No deserto, Deus nos ensina lições a vencer o medo, né? O Senhor não deixou Israel pelo caminho mais fácil, porque eles tinham medo. Eles tinham medo. O povo de Israel tinha medo. Foi necessário, olha só, irmãos, foi necessário uma noite para tirar Israel do Egito. Uma noite, uma. Mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito deles. Mas como assim tirar o Egito? Irmãos, foi preciso, para eles entrarem na terra prometida, foi preciso uma outra geração, irmãos, os filhos deles, porque eles não estavam prontos. Que triste, não é? Ali naqueles 40 anos, Deus preparou aquele povo, mas só na outra geração que eles conseguiram tirar o Egito deles, para Deus poder usá-los para que estivessem prontos para ir para a terra prometida. O Egito, no sentido espiritual, representa o quê? Quando eu digo assim, o Egito estava dentro deles, o que representa isso? O Egito no sentido espiritual, o mundo secular, modo de vida não baseado na palavra de Deus. Podemos viver isso hoje? Sim. Sim. Alguns irmãos balançaram a cabeça de sim, com toda certeza, irmãos. Ter o Egito dentro de nós significa que o mundo ainda está em nosso coração. Não acreditando no Deus verdadeiro, abandono dos princípios de Deus, isso é ter o Egito dentro de nós. Abandonar os princípios de Deus. Escravidão do pecado, escolhas resultantes de desejos e paixões desenfreadas. Como estão as janelas da nossa alma? Como estão? Os 5 sentidos. Audição, vamos lá. Quem lembra? Visão. Pergunta de escola, de colégio. Audição. Visão. Tato. Olfato. Audição. Lembram daquela música? Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, o que come. Qual tem sido a nossa alimentação? Isso é uma forma de ter o Egito dentro de nós? Também? Com certeza. Também é. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Obrigada. Está quente hoje, né? Cuidado um pouquinho o que come, o que fala. Cuidado o olhinho o que vê. Quais programas temos assistido? Quais vídeos? Que conteúdo, que mídia você tem assistido? Glorificam a Deus? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa? Qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus. Que programa você tem ouvido? Será que o que você tem ouvido tem glorificado a Deus? Se não tem glorificado a Deus, sim, querido irmão. Que bênção, a Novo Tempo, muito bom, parabéns, irmã. Está glorificando a Deus. Parabéns. E a Novo Tempo tem TV e tem rádio. E agora em abril vai ter rádio aberto aqui, FM do Rio de Janeiro, viu? Quem assiste a página, eu estou sempre publicando lá.
Uma bênção, irmãos. Mais uma opção para a gente ouvir os louvores, né? Que mais? Audição, visão, o que você vê, o que você assiste, o tato, né? O tato também, paladar e olfato. As janelas da alma. Tem glorificado a Deus? Que mais? Representa o Egito dentro de nós. Que mais? A busca pela fama e honras deste mundo. Busca pela fama e honras deste mundo. Depois de entregar a Jesus, depois de entregar a sua vida a Jesus, vem a tentação de voltar às antigas formas de vida. Tornar-se vulnerável à tentação, né? Achei que já foi tudo. Então, o deserto, Deus usa para nos ensinar lições preciosas. Agora, que lições podemos extrair do deserto? Quais são essas lições? Vencer o medo? Vencer o medo? Confiar plenamente em Deus. Porque se você confia plenamente, tenha certeza que Deus está com você, não há o que temer. Como qual é o louvor, o título do louvor que a gente canta? Não há o que temer. Não há o que temer. Seja na doença, seja em qualquer situação ou qualquer deserto que você possa estar passando, não há o que temer, porque Deus está contigo. Se Deus está no barco, tudo vai muito, muito bem. Amém. Aprender a agradecer. Agradecer. O coração agradecido alegra o coração de Deus, não é? O deserto ensina a valorizar a obediência e a fidelidade. Muitas vezes a gente pode achar, mas a igreja, frequentar uma igreja é um monte de não podes, entre aspas, não pode isso, não pode aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Os mandamentos de Deus são penosos, são muitos não podes. E a gente esquece que tudo isso é para a nossa felicidade. Tudo que Deus faz é para nos preservar a nossa saúde, nos dar proteção, nosso bem para o nosso bem. Então tudo representa o amor de Deus para conosco. O deserto nos ensina a fidelidade, obediência e fidelidade a Deus. Tudo é para o nosso bem. Conhecer o amor de Deus, ter uma experiência pessoal. Quando você passa por uma dificuldade, você desenvolve uma experiência pessoal com Deus. Não é o que te contaram, não é o que o irmão passou, o testemunho lindo da irmã Terezinha, mas eu preciso ter essa experiência com Deus. E muitas vezes o deserto nos ensina a você ter uma experiência pessoal com Deus. Entender que Deus é suficiente, irmãos. Conta-nos uma história, e essa história é verídica. Se você já ouviu, me perdoa. Eu vou contar essa história bem rapidinho, porque ela é uma história muito bonita, toca muito o meu coração. Existia uma senhora adventista, que certa vez ela foi acometida de uma grave enfermidade. E ela, com aquela tristeza toda, naquela enfermidade, ela não sabia o que fazer, desiludida. Ela foi procurar uma igreja que promete curas e milagres. E ali naquela igreja ela ficou curada. Ela ficou curada mas continuou frequentando a igreja quando ela foi visitada pelo pastor da igreja. E o pastor da igreja, ao visitá-la, o pastor perguntou, por que ela fez aquilo, e ela falou que eu queria ser curada. Mas o pastor falou assim: se essa cura, falou para essa senhora, se essa cura não veio de Deus, não foi realizada pelo Deus verdadeiro,
a senhora aceita eu fazer uma oração, e se não foi feita pelo Deus verdadeiro, a doença pode voltar, mas a senhora vai ficar do lado da verdade. A senhora aceita sim, porque agora ela estava convicta que o caminho é esse. E aí o pastor fez uma oração por ela. A doença, o que vocês acham? A doença voltou ou não voltou? Voltou, irmãos e irmãos conhecem a história. Ela morreu, irmãos. Ela morreu. Mas ela morreu convicta que morreu na verdade. E quando Jesus voltar, ela vai estar pronta em qual ressurreição? Na primeira ressurreição. Que bênção, irmãos. É morrer por Cristo. Custe o que custar, haja o que houver, escolha Jesus. Porque Ele é a garantia de salvação e de vida eterna. A nossa vida aqui nesse mundo é passageira, mas a vida eterna não. E essa é a vida que Deus quer para os seus filhos. Essa é a vida. O deserto também nos ensina que Deus está conosco, como eu acabei de dizer, né, em Hebreus 13:5. Ele nunca nos abandona. O deserto é um lugar de provação, onde Deus põe à prova o seu povo. Deus põe à prova, mas é para aperfeiçoá-lo. É um lugar de esperança, onde Deus nos ensina a confiar totalmente nele. Sem reservas, confiar em Deus. Aprendemos a nos calar e a ficar a sós, e a esperar para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Que a correria não deixa, muitas vezes, ficar a sós com Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Aprender a viver com pouco. Aprender a viver com pouco. O deserto também nos ensina a reconhecer que Deus nos ama. Que maravilha, né, irmãos? Que amor glorioso. Aprender a fazer autoconhecimento, porque este lugar revela quem somos. Por que nós devemos ter o autoconhecimento? Ou seja, conhecer a nós mesmos. Porque quando nós nos conhecemos, nós entendemos o que? As nossas limitações. Quando nós entendemos as nossas limitações, a gente consegue fazer decisões, tomar decisões mais conscientes e equilibradas. Nossas decisões são conscientes e equilibradas quando nós nos conhecemos. O deserto nos ensina isso. Aprender a lembrar que todas as aflições e dores vividas no deserto foram para manter um coração humilhado diante de Deus. As dores nos ensinam a reconhecer um coração humilhado diante de Deus. Significa que você entende e reconhece a sua dependência de Deus. Total. Sem Deus, nada somos, nada podemos fazer. E sermos imitadores de Cristo. Já estou finalizando, irmãos. O deserto não foi um lugar confortável para os filhos de Israel, mas foi o cenário escolhido por Deus para manifestar magnificamente seu amor incondicional por eles. O deserto é um lugar de esperança também. Por quê? Porque diz o próprio Deus, o próprio Deus que passou pela via dolorosa, o caminho árduo. Mas após o deserto veio o quê? A vitória. Vitória, irmãos. Após o deserto vem a vitória. Que nós possamos permanecer fiéis, não desanimados em meio às provações, às dificuldades desse mundo. Mas que possamos ser fiéis, não desanimados. Por quê?
Após o deserto, veio a vitória para o povo de Israel. Veio a vitória. Aquele povo entrou na terra prometida, mas da outra geração, que o Egito não saiu do coração, só quem entrou daquela geração? Josué e Caleb. Só Josué e Caleb. Ai, que tristeza. Só Josué e Caleb. Vamos abrir para terminar a mensagem dessa noite. Para terminar, irmãos, vamos abrir João capítulo 16, verso 33. João capítulo 16, verso 33. Amém? Amém. Então vamos lá, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Olha que maravilha. Para que tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tendes de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não desanime. Use o deserto que você possa estar passando para extrair lições, para crescimento, e não para o desânimo, para crescimento em Cristo Jesus. Tenha bom ânimo, é o que Jesus fala para você nessa noite, porque eu venci o mundo. Amém? Amém.